Imagina a vida como uma longa estrada, repleta de curvas inesperadas, obstáculos e momentos de calmaria. À medida que envelhecemos, essa jornada se torna ainda mais complexa, com novos desafios surgindo a cada passo. No entanto, há uma filosofia que tem resistido ao tempo e que oferece uma luz orientadora para atravessar as tempestades da vida: o estoicismo. Uma filosofia simples, mas profunda, que nos ensina a controlar nossas reações diante dos acontecimentos, ao invés de sermos dominados por eles. Ao longo dos séculos, pensadores estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos ensinaram que a verdadeira paz interior não vem das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de aceitar, aprender e adaptar. Para aqueles que já viveram várias décadas e passaram por diferentes fases da vida, o estoicismo oferece algo valioso: a sabedoria para lidar com as adversidades da velhice, o cuidado com o corpo e a mente, e a serenidade diante da mudança. Cada linha da filosofia estoica pode ser vista como um farol, iluminando o caminho para uma vida mais tranquila, focada no que realmente importa, e menos preocupada com as distrações do mundo moderno. Como um rio que se adapta ao seu leito, mesmo quando o fluxo é turbulento, o estoicismo nos ensina a moldar nossas reações às situações, em vez de sermos moldados por elas. Muitas vezes, nas fases mais avançadas da vida, nos vemos refletindo sobre o que realmente importa. As preocupações com o futuro, o medo do que está por vir e até a saudade de tempos passados podem consumir nossos pensamentos. Mas a verdadeira força está em focar no presente, naquilo que está ao nosso alcance agora, neste momento. O estoicismo nos ensina que, por mais que a vida nos desafie, podemos sempre escolher como reagir. Em vez de nos perdermos no passado ou no futuro, podemos aprender a abraçar o presente com gratidão e determinação. Portanto, convidamos você a seguir nesta jornada filosófica conosco. Ao longo deste conteúdo, você aprenderá como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua vida e encontrar a verdadeira paz. Este não é um convite apenas para uma reflexão, mas para uma ação transformadora. A filosofia estoica é um caminho de autoconhecimento e resiliência, e queremos que você seja parte dessa jornada. Se você está pronto para dar o próximo passo e buscar uma vida mais plena e serena, não se esqueça de clicar no botão de inscrição, deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas lições valiosas e deixar um comentário abaixo contando suas experiências ou pensamentos sobre o tema. Afinal, juntos podemos construir uma comunidade mais forte e sábia. Vamos compartilhar essa sabedoria e crescer como seres humanos. Não deixe que a vida passe sem deixar uma marca positiva. Inscreva-se agora e venha conosco nesta jornada estoica. Enfrentando as dificuldades com coragem. A vida não é uma estrada reta, sem obstáculos ou desafios. À medida que envelhecemos, as dificuldades se tornam mais evidentes: problemas de saúde, mudanças no trabalho, perdas emocionais e até mesmo a sensação de que o tempo está passando rápido demais. Para aqueles com mais de 50 anos, a vida já ofereceu uma série de lições, algumas difíceis e outras cheias de sabedoria. No entanto, muitos de nós ainda nos vemos presos ao medo, à frustração e ao desconforto diante das dificuldades que surgem. Nesse ponto, o estoicismo pode ser a chave para mudar a maneira como reagimos aos desafios da vida. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que faz toda a diferença." Isso soa como um lembrete profundo de que não temos controle sobre tudo o que nos acontece, mas podemos controlar como lidamos com isso. Enfrentar as dificuldades com coragem não significa ignorá-las ou fingir que não existem. Significa escolher enfrentá-las com um espírito inabalável, sabendo que a adversidade é uma parte natural da vida. Imaginemos um rio turbulento, que corre com grande força, batendo nas pedras ao longo de seu leito. Em vez de lutar contra a correnteza, o rio se adapta, flui ao redor dos obstáculos e continua seu caminho. O estoicismo nos ensina a ser como esse rio, flexíveis e resilientes diante das dificuldades. Em vez de resistir à corrente da vida,
podemos aprender a fluir com ela, aceitando que os desafios fazem parte do nosso processo de crescimento. Para aqueles que estão na fase da vida em que o corpo já não responde da mesma forma que antes, onde a memória pode falhar e o cansaço chega mais rápido, a filosofia estoica nos ajuda a ajustar nossas expectativas. A verdade é que a vida nunca será fácil o tempo todo. Mas a diferença está na nossa atitude diante disso. Em vez de nos permitirmos ser consumidos pelo medo, pela ansiedade ou pela tristeza, podemos escolher reagir com sabedoria, perseverança e aceitação. Como Sêneca, outro grande estoico, ensinava, a adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. Enfrentar as dificuldades também exige sabedoria para saber onde colocar nossa energia. Muitas vezes, passamos tanto tempo tentando controlar aquilo que está além do nosso alcance que nos esquecemos de olhar para dentro e controlar o que está ao nosso alcance. Nossos pensamentos, nossas reações e nossas atitudes. A chave aqui é a escolha consciente de focar no que podemos controlar e deixar de lado aquilo que não depende de nós. Não podemos mudar o passado, e o futuro é incerto, mas podemos escolher como reagir ao presente. Por exemplo, quando enfrentamos uma doença ou perda, a dor é real e inevitável. Mas, como o estoicismo ensina, a maneira como interpretamos essa dor pode mudar completamente a nossa experiência. Se vemos a dor como uma punição ou uma injustiça, ela se torna uma carga ainda mais pesada. Mas se a encaramos como uma oportunidade de crescimento, aprendizado e aceitação, podemos encontrar paz mesmo nas situações mais difíceis. O estoicismo não nos pede para sermos insensíveis ou frios, mas para não permitir que nossas emoções descontroladas dominem nossas vidas. Ao longo desta jornada, cada dificuldade pode ser vista como uma chance de se fortalecer, de aprender mais sobre si mesmo e de aprimorar sua resiliência. Como diz Epicteto, outro grande estoico, o que não nos mata nos torna mais fortes. Essa frase nos lembra que cada desafio é uma oportunidade disfarçada, um caminho para nos tornarmos mais sábios, mais fortes e mais preparados para o que virá. Portanto, ao invés de se deixar abater pelas dificuldades, escolha abraçá-las como oportunidades para crescer e evoluir. O estoicismo nos convida a não ver a vida como uma série de obstáculos, mas como um campo fértil de aprendizado e autodescoberta. A verdadeira coragem não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los de cabeça erguida, com a convicção de que podemos aprender algo valioso de cada experiência. E isso é algo que todos nós, independentemente da nossa idade, podemos aplicar no nosso dia a dia. Portanto, ao encontrar um obstáculo, ao sentir o peso de uma situação difícil, lembre-se, você tem o poder de escolher como reagir. Em vez de se deixar levar pela frustração ou o medo, encontre a força para enfrentar com serenidade e sabedoria. A vida, como o rio, continuará a fluir, e com ela, você pode se adaptar, aprender e crescer. A verdadeira força está em como você escolhe se posicionar diante de cada desafio que surgir no seu caminho. 2. Controlando as emoções para uma vida plena. A vida se apresenta com seus altos e baixos, e uma das maiores batalhas que enfrentamos ao longo dos anos é aprender a controlar nossas emoções. Para aqueles que já passaram dos 50 anos, as emoções muitas vezes vêm carregadas de memórias e experiências que moldaram quem somos. É natural que a ansiedade, o estresse e a melancolia possam surgir, especialmente ao lidar com questões de saúde, perdas ou mudanças de estilo de vida. No entanto, o estoicismo oferece uma solução simples e poderosa. A chave não está no controle das circunstâncias externas, mas sim na maneira como escolhemos reagir internamente. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Esta frase de Marco Aurélio, um dos principais filósofos estoicos, nos ensina que as emoções negativas não são causas externas, mas sim interpretações internas daquilo que nos acontece. Quando algo desagradável acontece, seja uma doença, uma perda ou um contratempo, a tendência natural é reagir com raiva, medo ou tristeza. No entanto, o estoicismo nos ensina a refletir sobre o que está realmente sob o nosso controle.
nossos pensamentos e nossas reações. Imagine a mente como um jardim. Se não cuidarmos dela, plantas indesejadas, como ervas daninhas, tomarão conta. Da mesma forma, se permitirmos que emoções negativas se instalem sem questioná-las, elas podem crescer descontroladamente e afetar nosso bem-estar. Assim como o jardineiro que remove as ervas daninhas, devemos aprender a controlar os pensamentos negativos e cultivar pensamentos mais saudáveis e produtivos. A grande verdade que o estoicismo nos ensina é que podemos escolher como reagir a cada situação. Se alguém lhe faz um comentário grosseiro, por exemplo, você pode escolher se ficar ofendido ou se simplesmente deixar ir, lembrando-se de que o problema não está em você, mas na pessoa que fez o comentário. O que nos acontece não nos afeta. O que nos afeta é o que pensamos sobre o que nos acontece. Essa visão muda a perspectiva de quem somos e como nos relacionamos com o mundo. O controle emocional não significa suprimir ou negar nossas emoções. Ao contrário, os estoicos nos ensinam a ser conscientes delas, a entendê-las, a partir daí, escolher como agir. Não devemos deixar que o medo, a ansiedade ou a raiva nos dominem, mas aprender a acolher esses sentimentos e analisá-los com uma mente calma e racional. Quando nos permitimos sentir, mas escolhemos não sermos escravizados por essas emoções, ganhamos liberdade. Sêneca, outro grande pensador estoico, nos alerta: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Muitas vezes, passamos uma boa parte da vida reagindo impulsivamente, permitindo que as emoções nos controlem. O estoicismo nos convida a dar um passo atrás e refletir antes de reagir. Esse momento de reflexão pode nos ajudar a tomar decisões mais sábias, que favorecem nossa paz interior e nosso bem-estar. Mas, como colocar isso em prática no nosso dia a dia? Primeiro, podemos começar com algo simples, como a respiração consciente. Quando estivermos em uma situação que nos cause estresse ou frustração, podemos respirar profundamente, acalmando a mente e permitindo-nos uma pausa para refletir. Além disso, outra prática útil é o diálogo interno. Ao enfrentar um desafio, podemos mudar a forma como nos falamos. Em vez de nos culpar ou nos martelar com pensamentos negativos, podemos usar palavras de compaixão e autoconhecimento. Por exemplo, ao perceber que está se sentindo sobrecarregado, em vez de se julgar, diga a si mesmo: isso é difícil, mas vou dar o meu melhor e aprender com isso. A prática regular do autocuidado, seja por meio de atividades relaxantes, meditação ou até mesmo caminhar ao ar livre, também nos ajuda a manter o equilíbrio emocional. O estoicismo não é uma filosofia de força bruta ou resistência excessiva, mas de inteligência emocional e sabedoria para entender nossas reações e lidar com elas de forma construtiva. Imaginemos, então, que nossas emoções são como um rio que corre por dentro de nós. Às vezes, ele pode se tornar um torrente furioso, transbordando e causando destruição. Mas, com a prática do estoicismo, podemos aprender a construir diques e canais para que a água flua de maneira controlada, sem nos inundar. Ao manter o controle das nossas emoções, não só evitamos o sofrimento desnecessário, como também conquistamos uma vida mais serena e equilibrada. Portanto, a prática do controle emocional não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim uma jornada contínua. À medida que envelhecemos, as dificuldades podem ser maiores, mas a sabedoria estoica nos oferece as ferramentas para lidar com essas dificuldades com serenidade e sabedoria. Ao escolher como reagir e manter a paz interior, podemos viver uma vida mais plena, independentemente dos desafios que a vida nos apresente. Agora, se você está pronto para começar essa jornada de controle emocional e sabedoria, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos e familiares, e comentar abaixo sobre como você aplica o estoicismo no seu dia a dia. Vamos juntos construir uma comunidade mais forte e sábia, que aprende a lidar com os desafios da vida com calma e equilíbrio. 3. A força do controle dos pensamentos. A mente humana é uma ferramenta poderosa, capaz de nos impulsionar a grandes feitos ou, por outro lado,
a nos aprisionar em ciclos de ansiedade e insegurança. À medida que envelhecemos, os desafios da vida podem afetar profundamente nossa forma de pensar. O medo do desconhecido, a preocupação com a saúde e até mesmo o peso das lembranças do passado podem ocupar grande parte da nossa mente. No entanto, a filosofia estoica nos oferece uma lição valiosa. Podemos controlar nossos pensamentos, assim, transformar a forma como vivemos. Você não é perturbado pelos eventos, mas pela maneira como os interpreta. Esta citação de Epicteto resume um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo. Muitas vezes, as circunstâncias externas, como uma perda de emprego, um problema de saúde ou uma situação de conflito, nos afetam de maneira devastadora porque não sabemos como lidar com os nossos pensamentos em relação a esses eventos. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em mudar a forma como pensamos sobre esses desafios, em vez de permitir que eles nos dominem. Imagine que a mente é como um campo vasto, cheio de sementes. Algumas sementes são boas, como pensamentos de gratidão, esperança e amor. Outras são como ervas daninhas, como preocupações excessivas, raiva ou medo. O que o estoicismo sugere é que somos jardineiros do nosso próprio campo mental. Podemos escolher quais sementes queremos cultivar e quais devemos eliminar. Isso significa que, ao invés de permitir que pensamentos negativos ocupem nosso espaço mental, podemos optar por cultivar pensamentos que promovam paz, equilíbrio e sabedoria. A dificuldade, no entanto, está em entender que somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Muitas vezes, acreditamos que nossos pensamentos simplesmente surgem, sem controle, como se fossem forças externas que não podemos impedir. No entanto, os estoicos nos lembram de que somos os mestres de nossa própria mente. O segredo está em identificar os pensamentos automáticos e, então, decidir conscientemente se devemos ou não alimentá-los. Quando começamos a entender que temos o poder de escolher nossos pensamentos, nos libertamos de muitas das ansiedades e medos que dominam a vida cotidiana. A prática do controle mental pode ser comparada a um exercício físico. Quando começamos, nossa mente pode estar cheia de pensamentos dispersos, ansiosos e negativos, mas com a prática, começamos a construir músculos mentais mais fortes. Cada vez que tomamos uma decisão consciente de não alimentar um pensamento negativo, estamos exercitando nossa mente para resistir a esse tipo de energia. Com o tempo, isso se torna mais fácil, e nossa mente se torna mais disciplinada, capaz de se concentrar no que realmente importa. Epicteto, por exemplo, sugeria que, quando nos deparamos com dificuldades, devemos focar não no problema em si, mas na nossa reação ao problema. Se, por exemplo, ficarmos doentes, a reação inicial pode ser de raiva ou tristeza, mas ao praticarmos o controle mental, podemos decidir ver a doença como uma oportunidade para o autocuidado ou um lembrete de que a saúde é preciosa e que devemos valorizá-la. Ao mudar nossa percepção do evento, mudamos a forma como ele afeta nossas emoções e nosso comportamento. Essa abordagem também se aplica ao nosso relacionamento com o passado e o futuro. Muitas vezes, gastamos tanto tempo revivendo os erros cometidos no passado ou nos preocupando com o que pode acontecer no futuro, que esquecemos de viver o presente. Os estoicos enfatizam a importância de focar no agora. O momento presente é tudo o que você tem, nos lembra Sêneca. A prática de estar no presente nos permite escolher como reagir às situações à medida que elas surgem, sem que sejamos consumidos pela culpa do passado ou pelo medo do futuro. A verdadeira força do controle dos pensamentos não está em ignorar as dificuldades da vida, mas em aprender a aceitá-las com serenidade. Quando nos permitimos ser dominados por pensamentos de medo, raiva ou frustração, damos poder a esses sentimentos e eles se tornam mais fortes. Mas, ao tomar as rédeas de nossa mente e aprender a direcionar nossos pensamentos, podemos transformar nossa realidade. A cada pensamento consciente que escolhemos cultivar, nos aproximamos de uma vida mais equilibrada e realizada. E é isso que o estoicismo nos ensina. O controle da mente é a chave para o controle da vida. Não podemos controlar o que nos acontece,
mas podemos controlar como reagimos a isso. A verdadeira liberdade está em ser o mestre dos nossos pensamentos, consequentemente, da nossa vida. Agora, se você está pronto para começar a cultivar um campo mental mais saudável e cheio de paz, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, compartilhar com amigos e familiares e comentar abaixo como o controle dos seus pensamentos pode transformar sua vida. Juntos, vamos explorar mais sobre o poder da mente e como podemos utilizá-la para viver com mais serenidade e equilíbrio. 4. A importância do corpo. Como o estoicismo valoriza a saúde física. A vida nos ensina que a saúde é um bem precioso, mas muitas vezes só damos o devido valor a ela quando começamos a enfrentá-la. Para aqueles que já passaram dos 50 anos, o corpo já não responde da mesma forma como antes. As limitações começam a surgir, e as energias já não são as mesmas de quando éramos mais jovens. No entanto, a filosofia estoica oferece uma visão renovadora sobre o cuidado com o corpo, e como ele se conecta diretamente com a saúde mental e a paz interior. Para os estoicos, o corpo não é apenas um veículo que nos transporta pelo mundo. Ele é uma parte essencial do nosso ser, que deve ser tratado com respeito e cuidado. Não é o que te acontece que te perturba, mas como o interpretas, dizia Epicteto. Isso inclui como encaramos nosso próprio corpo à medida que envelhecemos. Muitas vezes, a perda de energia e saúde é vista com frustração, mas o estoicismo nos ensina a aceitar essa mudança com sabedoria e a adaptar nossas atitudes a ela. Imaginemos o corpo como uma máquina complexa e delicada, que precisa de manutenção constante para continuar funcionando bem. Se negligenciarmos o cuidado com ele, como podemos esperar que a mente e o espírito também estejam em equilíbrio? O estoicismo nos ensina que o corpo é o alicerce da nossa saúde mental. Assim como um edifício precisa de uma fundação forte para se manter de pé, nosso corpo precisa de uma base sólida de cuidados diários para garantir que nossa mente também funcione de maneira saudável. Para Marco Aurélio, manter o corpo saudável era uma das responsabilidades do ser humano. Ele dizia que o corpo deve ser tratado como um amigo, pois, sem ele, não seria possível viver de forma plena. Ele nos lembrava da importância de moderar os prazeres e excessos, e de investir em hábitos saudáveis, como a alimentação equilibrada, o exercício e o descanso adequado. O estoicismo não prega o ascetismo extremo, mas sim a moderação e o autocuidado, reconhecendo que o equilíbrio entre o corpo e a mente é essencial para a felicidade duradoura. À medida que envelhecemos, as escolhas que fazemos em relação à nossa saúde se tornam ainda mais importantes. O exercício, por exemplo, não é apenas uma questão de estética, mas uma forma de manter o corpo funcional e fortalecer a mente. Quando praticamos atividade física, estamos, na verdade, cuidando da nossa resiliência emocional, porque o exercício ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e até mesmo a depressão. Além disso, ele nos permite enfrentar os desafios da vida com mais disposição e energia. É interessante observar que, segundo os estoicos, a dor física não deve ser temida ou evitada, mas sim entendida como uma parte natural da vida. Isso não significa que devemos negligenciar a dor ou a doença, mas, ao invés de reagir com frustração ou medo, podemos aprender a encará-la com aceitação. O sofrimento, para os estoicos, não é um castigo, mas uma oportunidade de treinamento para fortalecer nossa resistência e autodisciplina. O cuidado com a saúde física também está relacionado à alimentação. Como a mente, o corpo precisa de bons combustíveis para funcionar corretamente. Comer de forma saudável e equilibrada é uma maneira de honrar o corpo e proporcionar-lhe a energia necessária para uma vida longa e produtiva. Os estoicos defendem uma alimentação simples, sem excessos, que favoreça a saúde e o bem-estar. Isso é refletido em suas práticas de moderação, onde o prazer não é negado, mas consumido com sabedoria e autocontrole. Imaginemos que o nosso corpo é como um jardim, que precisa ser nutrido e cuidado para florescer. Se negligenciarmos esse jardim, ele se tornará um terreno infértil, onde as ervas daninhas prevalecerão. No entanto,
Ao plantarmos as sementes certas, alimentando o corpo com comida saudável, praticando exercícios regulares e dando a devida atenção ao descanso, podemos cultivar um terreno fértil, onde a saúde e o bem-estar prosperam. A filosofia estoica nos ensina que o corpo é um bem valioso, que deve ser tratado com a mesma sabedoria que usamos para cuidar da mente. Ao honrar e cuidar de nosso corpo, nos tornamos mais fortes, resilientes e preparados para enfrentar os desafios da vida com uma mente tranquila e um corpo saudável. Por isso, a cada passo que damos, devemos lembrar da importância de cuidar de nós mesmos, fisicamente e mentalmente. Como o estoicismo nos ensina, o equilíbrio entre corpo e mente é a chave para uma vida longa, saudável e cheia de serenidade. Agora, se você está pronto para cuidar do seu corpo e da sua mente com sabedoria, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar com amigos e familiares, e comentar abaixo como você aplica o estoicismo para manter seu corpo saudável e sua mente equilibrada. Juntos, podemos construir um caminho mais saudável e feliz, à medida que envelhecemos com sabedoria e serenidade. 5. Gestão financeira e a vida simples. Lições estoicas para uma existência plena. Quando pensamos sobre o futuro, uma das maiores preocupações que surge é o dinheiro. À medida que envelhecemos, surgem questões sobre a aposentadoria, a necessidade de uma segurança financeira e o desejo de viver confortavelmente sem depender de ninguém. No entanto, o que o estoicismo nos ensina é que a verdadeira riqueza não está em acumular dinheiro ou bens materiais, mas em encontrar equilíbrio e sabedoria em como administramos nossos recursos. A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva única sobre o dinheiro e a simplicidade da vida, algo que é particularmente relevante para aqueles que já passaram dos 50 anos. Pobre não é aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. Essa citação de Sêneca nos alerta sobre o desejo insaciável que muitas vezes buscamos como um sinal de sucesso. A sociedade moderna nos empurra constantemente para a ideia de que precisamos sempre mais posses, mais status, mais dinheiro. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza está em viver com o suficiente, em sermos gratos pelo que temos, e em saber que, muitas vezes, nossos desejos são fontes de infelicidade e ansiedade. Imaginemos que nossa vida financeira seja como um rio. Se o rio é alimentado por um fluxo constante e controlado, ele mantém seu curso e traz vida ao ambiente ao seu redor. Mas, se esse fluxo for descontrolado, se o rio transbordar e não for controlado, ele pode inundar terras férteis e causar destruição. Assim é o dinheiro. Quando administrado com sabedoria, ele nutre nossa vida e nos dá as opções necessárias para viver bem. Mas quando se torna uma obsessão ou algo que buscamos desesperadamente, ele pode nos consumir e desestabilizar nossa paz interior. Os estoicos acreditam que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens materiais, mas na capacidade de viver de maneira simples, focada no que é essencial. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre como devemos viver com o mínimo necessário, sem nos deixar consumir por luxos ou vaidades. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas, quantas coisas realmente precisamos para sermos felizes. Muitas vezes, achamos que precisamos de mais do que realmente precisamos. O estoicismo nos desafia a desapegar do supérfluo e a encontrar satisfação no que temos. Esse conceito de viver com o suficiente é particularmente relevante quando se chega à fase da vida em que a aposentadoria ou a redução de rendimentos é uma realidade. O estoicismo nos ensina a investir no que realmente importa, não em acumular, mas em viver de maneira equilibrada e alinhada aos nossos valores. Para isso, é importante aprender a gastar conscientemente, evitando dívidas desnecessárias e buscando uma vida que não dependa de constantes aquisições materiais. Além disso, os estoicos nos ensinam a importância da autodisciplina e do autocontrole. Quando mantemos uma atitude de moderação e controle sobre nossos desejos, conseguimos criar um espaço para a paz e a satisfação. O simples ato de saber o que é o suficiente nos liberta da constante pressão de sempre buscar mais.
Em vez de gastar dinheiro com coisas que não agregam valor real à nossa vida, podemos direcionar nossos recursos para o que realmente importa: a saúde, o tempo com os entes queridos e o desenvolvimento pessoal. O estoicismo também nos ensina a importância da simplicidade. Ao simplificar a vida, podemos focar no que é verdadeiramente significativo. Isso significa dedicar mais tempo às relações humanas, ao cultivo do conhecimento e ao desenvolvimento da sabedoria interior. Com o tempo, essa busca pela simplicidade pode trazer uma sensação de liberdade. Liberdade da constante necessidade de consumir, liberdade das comparações sociais, e, acima de tudo, liberdade para viver de acordo com nossos próprios princípios. Imaginemos agora que nossa vida financeira seja como um jardim. Se plantarmos as sementes certas, cuidarmos do solo e nutrirmos como necessário, o jardim florescerá de maneira equilibrada. Mas se continuarmos a plantar mais e mais, sem cuidar de nossa base, o jardim se tornará uma bagunça, onde as plantas não conseguem crescer de forma saudável. A gestão financeira, então, deve ser feita com sabedoria e equilíbrio, focando naquilo que é essencial para uma vida plena. A riqueza, de acordo com o estoicismo, não é medida pelo valor de nossas posses, mas pela nossa capacidade de viver com dignidade, de sermos gratos pelo que temos e de praticarmos a generosidade com os outros. Isso nos liberta da constante busca por mais e nos permite viver com propósito e paz interior. O verdadeiro sucesso financeiro, para os estoicos, não é ter uma conta bancária cheia, mas ter uma vida tranquila e cheia de significado. Por isso, ao planejar o futuro financeiro, especialmente ao envelhecer, devemos focar no equilíbrio, na simplicidade e na gratidão. Ao dominar nossos desejos e viver com o suficiente, podemos encontrar uma riqueza que não é apenas material, mas que também é emocional e espiritual. Agora, se você está pronto para adotar uma abordagem mais simples e equilibrada para a sua vida financeira e quer aprender mais sobre os ensinamentos estoicos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar com amigos e familiares e comentar abaixo sobre como você aplica os princípios do estoicismo para ter uma vida financeira mais tranquila e equilibrada. Juntos, podemos construir um futuro onde o dinheiro não é o centro, mas uma ferramenta para uma vida plena e cheia de propósito. 6. Transformando sua vida através da determinação e resiliência. Ao longo da vida, somos constantemente desafiados por momentos de adversidade, seja em nossa saúde, relações ou até mesmo em nossa vida profissional. À medida que envelhecemos, esses desafios podem se tornar mais frequentes, em muitos casos, mais complexos. Para muitos, é fácil se sentir desanimado ou até mesmo derrotado quando as dificuldades parecem insuperáveis. No entanto, o estoicismo oferece uma poderosa lição sobre como podemos transformar nossa vida e nossas circunstâncias através da determinação e da resiliência. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar cada vez que caímos. Esta frase encapsula perfeitamente o espírito do estoicismo. A filosofia estoica nos ensina que, em vez de ver os desafios da vida como obstáculos insuperáveis, podemos aprender a abordá-los como oportunidades de crescimento. Os estoicos acreditam que a adversidade é uma parte natural da vida e que, em vez de resistir a ela, devemos aprender a enfrentá-la com coragem e perseverança. Para aqueles que já passaram dos 50 anos, essas lições são especialmente valiosas, pois podem ser aplicadas a uma série de situações que surgem com o envelhecimento, como problemas de saúde, perdas pessoais ou desafios financeiros. Imaginemos a vida como um rio turbulento. Em algumas partes do rio, a água flui com facilidade, tranquila e serena. Em outras, há pedras e rápidos que tornam o caminho mais difícil. O estoicismo nos ensina a navegar nesse rio, não com a expectativa de que o rio se tornará mais calmo, mas com a confiança de que podemos aprender a fluir com ele, ajustando-nos aos obstáculos que surgem. Quando encontramos dificuldades, em vez de nos deixarmos derrubar, podemos escolher como responder, como nos adaptar e como seguir em frente. A determinação é a chave para a superação. Para os estoicos,
A verdadeira força está em nossa capacidade de continuar a jornada, mesmo quando as coisas não saem como esperamos. Marco Aurélio, um dos mais famosos filósofos estoicos, dizia que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar nossa atitude em relação ao que acontece. Essa filosofia nos convida a abraçar os desafios com a atitude de que, embora não possamos controlar as circunstâncias, temos o poder de decidir como reagir a elas. Esse tipo de mentalidade não apenas nos fortalece, mas também nos prepara para lidar com o que quer que a vida nos apresente. A resiliência é outro conceito central do estoicismo. Resiliência não significa apenas resistir às dificuldades, mas aprender com elas e crescer. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais preparados para o que virá a seguir. Para os estoicos, a resiliência vem da prática constante de adaptação e aprendizado. Quando nos deparamos com a dor, o sofrimento ou a frustração, em vez de sucumbirmos à negatividade, podemos escolher usar esses momentos como fontes de crescimento pessoal. Como Epicteto ensinava, o que nos acontece não nos afeta, mas como reagimos a isso é que faz toda a diferença. Imaginemos agora que cada desafio da vida seja uma fornalha, e nós, como o ferro, sendo moldados pelo calor da adversidade. Embora a fornalha possa ser dolorosa, ela também é o que nos dá a forma e a força para seguir em frente. Se não enfrentarmos as dificuldades da vida com determinação e resiliência, perderemos a chance de nos transformar e nos fortalecer. A prática do estoicismo não é sobre evitar a dor ou o sofrimento, mas sobre abraçá-los como uma parte natural da vida e aprender a enfrentá-los com coragem. Isso significa que, mesmo quando as coisas parecem sombrias, podemos encontrar forças dentro de nós mesmos para continuar a jornada, sabendo que a adversidade é passageira e que, com o tempo, ela passará, deixando-nos mais fortes e mais sábios. A determinação e a resiliência também nos ajudam a manter uma visão positiva sobre o futuro. Embora a vida nem sempre seja fácil, os estoicos nos lembram de que temos a capacidade de mudar a forma como vemos os obstáculos. Ao invés de vê-los como fardos, podemos vê-los como oportunidades para crescer e nos tornar mais fortes. A chave está em nossa mentalidade. Se acreditarmos que somos capazes de superar qualquer desafio, realmente seremos capazes de fazer isso. Portanto, ao enfrentar um desafio ou uma dificuldade em sua vida, lembre-se de que a verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da sua capacidade de reagir a eles com coragem, determinação e resiliência. Ao aplicar esses princípios em sua vida, você se tornará mais forte, mais capaz e mais preparado para enfrentar o que quer que o futuro traga. Se você está pronto para começar a aplicar essas lições de determinação e resiliência em sua vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar com amigos e familiares e comentar abaixo sobre como você tem superado as dificuldades da vida com a filosofia estoica. Vamos construir juntos uma comunidade mais forte e resiliente, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresentar. 7. Encontre um propósito maior que você mesmo. À medida que envelhecemos, a vida tende a nos convidar a refletir sobre o que realmente importa. Quando somos mais jovens, a busca por sucesso, dinheiro e reconhecimento pode ser o foco principal. No entanto, com o passar dos anos, os valores começam a mudar e as perguntas sobre o propósito da vida surgem com mais frequência. Muitos se perguntam: qual é o meu propósito? O que realmente importa agora? O estoicismo nos oferece uma resposta simples, mas profunda: encontrar um propósito maior que nós mesmos. Essa é uma das lições mais valiosas que podemos aplicar em nossas vidas, especialmente à medida que avançamos na jornada da vida. Os estoicos, como Sêneca, acreditavam que a verdadeira felicidade e paz interior não vem da busca incessante por posses materiais ou status, mas sim de viver uma vida de acordo com um propósito mais elevado. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de viver para o bem comum e servir aos outros, algo que considerava essencial para uma vida plena. O propósito maior, segundo os estoicos,
Não é egoísta, mas altruísta. Está em contribuir com algo maior que nós mesmos, seja ajudando a comunidade, educando as futuras gerações ou simplesmente sendo uma fonte de inspiração para os outros. Imagine sua vida como uma chama que brilha em um vasto campo. Quando você vive exclusivamente para si, a chama é pequena e limitada, refletindo apenas seus próprios desejos e preocupações. No entanto, quando você direciona sua energia para algo maior, seja para servir aos outros, para fazer uma diferença na sua comunidade, ou para contribuir com o bem-estar coletivo, essa chama cresce, se espalha e ilumina o campo ao seu redor, tocando vidas de maneira significativa. O estoicismo nos ensina que a verdadeira grandeza vem do impacto positivo que temos sobre os outros e sobre o mundo. A vida que não é examinada não vale a pena ser vivida, dizia Sócrates. E o que significa examinar a vida, se não refletir sobre o impacto que nossas ações têm sobre o mundo? Ao longo dos anos, podemos nos tornar mais conscientes de que nosso propósito vai além da busca por bens materiais ou status. Encontramos significado em nossos relacionamentos, no apoio aos outros, no aprendizado contínuo e no legado que deixamos. Esses são os elementos que realmente enriquecem nossa vida, fazendo-nos sentir mais conectados com o mundo ao nosso redor. A importância de encontrar um propósito maior do que o egoísta também é reforçada pela ideia de que vivemos em uma rede de relações interconectadas. Quando servimos aos outros, nos sentimos mais realizados. O ato de ajudar os outros pode parecer pequeno, mas tem um efeito profundo sobre nossa saúde emocional e mental. Quando dedicamos nosso tempo a causas que nos tocam profundamente, seja ensinando, ajudando aqueles em necessidade ou simplesmente sendo uma presença positiva na vida dos outros, nos tornamos mais conscientes da nossa própria humanidade. O estoicismo também nos ensina que a busca por um propósito maior nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência. Em vez de ficarmos presos nas dificuldades e nas perdas que inevitavelmente encontramos à medida que envelhecemos, podemos usar essas dificuldades como combustível para fortalecer nosso propósito. Por exemplo, se você perdeu um ente querido, o estoicismo nos ensina a focar no que podemos aprender dessa experiência e como podemos usar essa dor para motivar nossas ações, ajudando outros que possam estar passando por situações semelhantes. O propósito maior também é uma maneira de nos mantermos motivados e engajados com a vida, especialmente quando enfrentamos desafios no fim da vida, como problemas de saúde ou questões de aposentadoria. Quando sabemos que nosso valor não está apenas nas coisas materiais, mas no impacto que podemos ter sobre os outros e sobre o mundo, podemos enfrentar as dificuldades com mais dignidade e força. O que fazemos em vida tem um eco na eternidade, disse Máximos, o personagem de Gladiador. Mesmo em nossas idades mais avançadas, o impacto de nossas ações ainda pode ser profundo e duradouro. O propósito maior não está apenas em nossas realizações tangíveis, mas na maneira como vivemos nossas vidas, nos relacionamos com os outros e contribuímos para um mundo melhor. O que fazemos hoje reverberará em todos os aspectos de nossas vidas, deixando um legado que transcende nossa existência física. Por isso, é importante refletir sobre o que é significativo para você. Ao fazer isso, você descobrirá que a vida, mesmo em sua fase mais madura, pode ser repleta de propósito, significado e conexão com algo maior. Agora, se você está pronto para descobrir seu propósito maior e transformar sua vida com os ensinamentos estoicos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar com amigos e familiares, e comentar abaixo sobre como você encontrou ou está buscando um propósito maior em sua vida. Vamos compartilhar nossas histórias e crescer juntos, criando um legado positivo que vai além de nós mesmos. 8. Enfrentando a morte e a mudança com serenidade. À medida que envelhecemos, o inevitável se aproxima de forma mais palpável: a morte. Embora essa realidade seja uma das maiores fontes de ansiedade para muitas pessoas, o estoicismo nos ensina a encará-la com serenidade e sabedoria. Para os filósofos estoicos, a morte não é algo a ser temido, mas uma parte natural da vida. Eles nos lembram de que a morte não é algo para ser ignorado ou evitado,
mas algo para ser aceito como parte do fluxo da vida. A verdadeira sabedoria está em viver com essa consciência e aprender a lidar com a mudança que ela traz de uma maneira tranquila e ponderada. A morte é um fim natural, uma vez que a vida também é um processo natural, dizia Marco Aurélio. Para ele, a morte não é uma tragédia, mas apenas a conclusão de um ciclo natural da existência. Esse ponto de vista pode ser um grande consolo para quem está envelhecendo e enfrenta a perda de entes queridos ou mesmo o envelhecimento de si mesmo. Ao aceitar que a morte faz parte do processo de viver, podemos diminuir a ansiedade em torno dela e passar a viver com mais liberdade. Imagine a vida como uma chama. Quando acendemos uma vela, sabemos que, com o tempo, ela se apagará. Não a tememos, mas a aproveitamos enquanto ela brilha. Da mesma forma, a vida humana é uma chama que brilha por um tempo, e o estoicismo nos ensina a aproveitar essa luz enquanto ela está conosco, sem temer o momento em que ela se apagará. Ao aceitar que a morte é inevitável, podemos viver com mais intensidade, sem o peso do medo da sua chegada. Para os estoicos, a morte não deve ser vista como algo assustador ou desconhecido, mas como um amigo que chega ao fim de uma longa jornada. Como Epicteto ensinava, a morte não é algo a ser temido, mas uma parte da vida. Se vivermos com a consciência de que a morte é inevitável, podemos viver de forma mais plena e autêntica. Isso nos dá liberdade para tomar decisões que realmente importam, para deixar de lado o que é superficial e abraçar o que é profundo e significativo. Além disso, a morte também nos lembra da importância de viver o presente. Quando nos lembramos da finitude da vida, percebemos que o tempo é precioso e limitado. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar um único momento. O estoicismo nos ensina a viver de forma consciente, a focar no que é essencial e a buscar o que realmente traz felicidade. Quando vivemos com essa perspectiva, nossa vida ganha mais significado, porque estamos constantemente lembrados da efemeridade do tempo. A perda, seja de pessoas queridas ou da nossa própria saúde, também é uma forma de mudança com a qual precisamos aprender a lidar. A mudança é uma constante na vida, e o estoicismo nos ensina a aceitar a impermanência das coisas. A perda de um ente querido, por exemplo, é um sofrimento profundo, mas, em vez de resistir a esse sofrimento, o estoicismo nos orienta a abraçá-lo como uma oportunidade de crescer e aprender. A dor da perda não desaparece, mas, ao aceitá-la com serenidade, conseguimos lidar melhor com ela e encontrar força para seguir em frente. A mudança é a única constante da vida, dizia Heráclito, e o estoicismo nos ensina a lidar com ela de forma inteligente e equilibrada. Quando aceitamos que nada na vida é permanente, incluindo nossa própria existência, nos tornamos mais resilientes diante das adversidades. Não importa o que a vida nos traga, porque sabemos que a mudança faz parte do processo de crescimento. Cada fase da vida tem sua beleza e seu valor, e ao viver com essa consciência, encontramos a verdadeira paz. A morte e a mudança, então, não são algo a ser temido, mas algo a ser entendido e aceito. Quando fazemos isso, somos capazes de viver com mais leveza, sem o peso do medo ou da resistência. Podemos aproveitar cada momento como um presente, sem ficar presos ao passado ou preocupados com o futuro. O estoicismo nos ensina a viver com propósito e a agir com sabedoria, mesmo diante da finitude da vida. À medida que envelhecemos, é natural que pensemos mais sobre o legado que deixamos. A morte pode nos lembrar da necessidade de viver uma vida de valor, focada em ações que contribuam para o bem-estar dos outros e do mundo ao nosso redor. Quando temos a consciência de que nossa vida é limitada, temos a oportunidade de viver de forma mais plena, mais generosa e mais sábia. Agora, se você está pronto para aceitar a mudança e a morte como parte natural da vida, e viver com mais serenidade e sabedoria, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar com amigos e familiares, e comentar abaixo sobre como você tem encontrado paz ao lidar com as mudanças e desafios da vida. Juntos, podemos aprender a viver plenamente, aproveitando cada momento, sem medo do que está por vir.
9. A busca pela excelência. Como transformar o comum em. Ao longo da vida, muitos de nós buscamos a excelência em diversos aspectos, no trabalho, nas relações, na saúde e em outros. No entanto, a verdadeira excelência não está em alcançar um nível superior apenas em áreas externas, mas em ser o melhor que podemos ser em todas as nossas ações e decisões, independentemente do reconhecimento que recebemos dos outros. O estoicismo nos ensina que a excelência verdadeira não é sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico e buscar continuamente melhorar a nós mesmos. A excelência não é um ato, mas um hábito, dizia Aristóteles, e esta citação ressoa fortemente com a filosofia estoica. Para os estoicos, a excelência é uma prática diária. Não é um objetivo distante ou um prêmio a ser conquistado, mas algo que é cultivado e desenvolvido ao longo do tempo por meio de nossas escolhas e ações diárias. Para Marco Aurélio, a excelência estava em fazer o nosso melhor a cada momento, em agir com dignidade, honestidade e integridade. Isso significa que, em vez de buscar a perfeição ou o reconhecimento, devemos focar no esforço contínuo para melhorar e viver de acordo com nossos próprios valores. Imagine que sua vida seja uma tela em branco, e cada ação que você toma é uma pincelada. Se buscamos constantemente a excelência, cada pincelada é dada com cuidado e intenção. Com o tempo, o quadro se torna uma obra-prima. Não porque cada movimento foi perfeito, mas porque fizemos o nosso melhor em cada momento. A verdadeira excelência não vem da perfeição, mas da dedicação e da busca constante pelo aprimoramento. O que os estoicos nos ensinam é que, ao focarmos no processo, e não apenas no resultado, encontramos satisfação verdadeira em nossas ações. Para alcançar a excelência, devemos, antes de tudo, nos conhecer profundamente. A excelência não é sobre agradar os outros ou atingir expectativas externas, mas sobre alinhar nossas ações com os valores que acreditamos ser importantes. Epicteto nos lembra que não somos perturbados pelos acontecimentos, mas pelo modo como os interpretamos. Isso significa que a excelência começa com a maneira como pensamos e como escolhemos agir, independentemente das circunstâncias externas. A excelência também se reflete em nossa capacidade de perseverar diante das dificuldades. Muitos de nós, quando enfrentamos desafios, podemos ser tentados a desistir ou a acomodar-se com o suficiente. No entanto, o estoicismo nos ensina que devemos continuar a nos esforçar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Isso não significa trabalhar sem parar ou sacrificar a saúde e o bem-estar, mas sim não se render à mediocridade quando podemos ser melhores. Como Sêneca nos ensina, a vida é curta, e é nossa responsabilidade fazer dela uma vida de excelência. Além disso, a excelência não se limita a aspectos tangíveis ou visíveis, como o sucesso profissional ou a aparência física. Ela também está presente nas pequenas ações do cotidiano. Ser gentil, ser grato, ser honesto, ser responsável. O verdadeiro estoico busca a excelência em todas as áreas da vida, não apenas nas mais notáveis. E é essa busca pela excelência diária que nos traz satisfação e nos faz sentir que estamos cumprindo nosso propósito. A excelência também exige autocompaixão e paciência. Não se trata de ser severo consigo mesmo por falhas, mas de reconhecer essas falhas como oportunidades de aprendizado. Quando erramos, em vez de nos condenarmos, devemos buscar entender o que podemos aprender com nossos erros e seguir em frente com mais sabedoria. A perfeição não é o objetivo final, mas sim a evolução constante e o desejo de ser a melhor versão de nós mesmos, a cada dia. Agora, imagina-se, ao longo dos anos, tendo feito dessas pequenas escolhas diárias o hábito, sem buscar a perfeição, mas sim o aprimoramento contínuo. Quando você olha para trás, percebe que, em vez de buscar a perfeição, construiu uma vida plena, equilibrada e verdadeira, marcada pela busca incessante de fazer o melhor que podia em cada momento. A excelência não é sobre alcançar a grandeza em um único momento, mas sobre viver com integridade e consistência. O estoicismo nos ensina que a verdadeira excelência está em viver de acordo com nossos valores, em ser disciplinados, em buscar sempre a melhoria e em agir com virtude,
não para impressionar os outros, mas para nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos. O processo de se tornar melhor a cada dia é o que nos traz verdadeira satisfação. No fim, é isso que realmente importa. Se você está pronto para buscar a excelência de forma contínua, com autoconhecimento e paciência, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar com amigos e familiares, e comentar abaixo sobre como você aplica a busca pela excelência em sua vida cotidiana. Vamos criar uma comunidade de pessoas que se esforçam para ser a melhor versão de si mesmas, vivendo com propósito e buscando a verdadeira grandeza. 10. Vivendo de forma simples e consciente. A filosofia estoica para um estilo de vida equilibrado. Na sociedade moderna, onde o consumismo e as distrações estão em todo lugar, muitas vezes nos vemos sobrecarregados por coisas desnecessárias e por um ritmo de vida frenético. Vivemos em um mundo onde a busca por mais bens materiais, mais status, mais diversão, parece nunca acabar. No entanto, os ensinamentos do estoicismo nos lembram de que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas na nossa capacidade de viver uma vida simples e consciente. Para aqueles que estão envelhecendo, essa lição é especialmente relevante, pois ela nos permite viver de forma mais equilibrada, focando no que realmente importa. Os estoicos acreditavam que, ao simplificar nossa vida, podemos encontrar a verdadeira paz interior. Eles defendiam a ideia de que a busca constante por coisas materiais, pela validação externa, nos afasta da nossa verdadeira natureza e nos deixa insatisfeitos. Marco Aurélio, um dos mais renomados filósofos estoicos, costumava refletir sobre como devemos viver de forma simples e sem excessos, pois a simplicidade é a chave para a felicidade verdadeira. Ele dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se nossos pensamentos estão constantemente voltados para o que nos falta ou o que ainda precisamos conquistar, jamais encontraremos satisfação. A verdadeira felicidade vem de dentro, ao nos concentrarmos no presente e apreciarmos o que já temos. Imagine que sua vida é como uma casa. Se essa casa estiver cheia de móveis desnecessários e coisas que não servem para nada, ela ficará desordenada e difícil de habitar. Da mesma forma, nossa mente pode se tornar desordenada e sobrecarregada por pensamentos e preocupações desnecessárias. O estoicismo nos ensina a limpar essa casa mental, removendo as distrações e focando no que realmente importa: nossos valores, nossas relações e nossa paz interior. Viver de forma simples não significa abandonar tudo, mas fazer escolhas conscientes sobre o que realmente traz valor à nossa vida. A simplicidade, como os estoicos a entendiam, também está relacionada ao desapego. A vida é feita de mudanças constantes, e as coisas materiais são transitórias. À medida que envelhecemos, aprendemos que a verdadeira riqueza não está em acumular bens ou em possuir coisas, mas em saber desfrutar daquilo que realmente nos traz paz e contentamento. Ao nos desapegarmos dos desejos egoístas e dos bens materiais, podemos viver de forma mais leve e com menos preocupações. Sêneca, outro grande pensador estoico, dizia: a verdadeira felicidade não é ter mais, mas querer menos. Quando diminuímos nossas expectativas em relação ao que o mundo deve nos oferecer e nos concentramos no que já temos, descobrimos que o suficiente é mais do que suficiente. Viver de forma simples também envolve estar presente no momento. Muitas vezes, estamos tão preocupados com o que aconteceu no passado ou com o que pode acontecer no futuro, que esquecemos de viver o presente. O estoicismo nos ensina a focar no agora, a aproveitar o momento que temos, a ser gratos pelas pequenas coisas do cotidiano. Isso pode incluir momentos simples, como tomar uma xícara de café com um amigo, apreciar um pôr do sol ou simplesmente sentar em silêncio e refletir. A verdadeira riqueza não está em experiências grandiosas, mas na nossa capacidade de encontrar beleza e satisfação nas coisas simples. O autocuidado é outra prática que se alinha à vida simples e consciente. Muitos de nós, especialmente ao envelhecer, nos concentramos em cuidar do corpo e da mente de maneira mais equilibrada. Isso significa adotar hábitos saudáveis,
como praticar exercícios regularmente, comer bem, dormir o suficiente e cuidar da saúde mental. Mas também significa aprender a descansar, a desacelerar e a saborear os momentos de tranquilidade. O estoicismo nos ensina que o autocuidado não é apenas sobre cuidar do corpo, mas também sobre cultivar uma mente calma e tranquila, livre de preocupações desnecessárias. A simplicidade também se reflete na nossa relação com os outros. Em vez de buscar aprovação ou tentar impressionar os outros, podemos focar em relações autênticas e significativas. O estoicismo nos ensina a valorizar a amizade verdadeira, a empatia e a generosidade, e a não ser excessivamente preocupados com a aparência ou com o que os outros pensam de nós. A verdadeira amizade é aquela que é desinteressada, não baseada em ganhos materiais, mas no respeito mútuo e na compreensão, diz Epicteto. Viver de forma simples, em última instância, aprender a cultivar relações sinceras e profundas, sem as complicações do ego ou das expectativas externas. Agora, imagine um jardim. Quando você planta uma árvore, não precisa esperar que ela cresça rapidamente ou se torne algo grandioso de imediato. Com o tempo, e com o cuidado constante, ela floresce por si mesma. Da mesma forma, ao vivermos de maneira simples, focando no que é essencial e eliminando as distrações, nossa vida se torna mais tranquila e equilibrada. Não precisamos buscar constantemente mais, mas sim aprender a apreciar o que já temos e a fazer o melhor com o que nos foi dado. Se você está pronto para viver de forma mais simples e consciente, com foco no que realmente importa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar com seus amigos e familiares e comentar abaixo sobre como você aplica a simplicidade em sua vida. Juntos, podemos aprender a viver de maneira mais leve, focando no essencial e buscando a verdadeira felicidade em cada momento. Vamos criar uma comunidade de pessoas que valorizam a vida simples e consciente, vivendo de acordo com os princípios estoicos que nos ajudam a encontrar paz e equilíbrio. Ao longo deste percurso, exploramos os ensinamentos do estoicismo e como eles podem ser aplicados para viver uma vida mais equilibrada, significativa e cheia de paz. Para aqueles que estão na fase da vida em que as mudanças são constantes, os desafios são inevitáveis e o tempo parece estar se acelerando, o estoicismo oferece ferramentas valiosas para viver com sabedoria, resiliência e um propósito maior. O estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas na forma como escolhemos reagir às situações da vida. A filosofia estoica nos convida a focar no que podemos controlar, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, e a aceitar com serenidade tudo o que está além do nosso controle, como as mudanças naturais da vida e a finitude da nossa existência. Ao adotarmos essa abordagem, ganhamos liberdade, pois nos libertamos do peso das preocupações e das expectativas externas, vivendo de maneira mais autêntica e alinhada com nossos valores mais profundos. Através da determinação e resiliência, somos convidados a enfrentar os desafios da vida com coragem e sabedoria, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A busca pela excelência não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre buscar sempre ser a melhor versão de nós mesmos, no processo diário de evolução. Vivendo com intenção, podemos cultivar uma vida mais rica, plena e gratificante. Além disso, o estoicismo nos lembra da importância de uma vida simples e consciente. Em um mundo saturado de distrações e consumismo, podemos encontrar verdadeira paz ao simplificarmos nossas vidas, focando no essencial e sendo gratos pelo que já temos. Quando abraçamos essa simplicidade, nos tornamos mais leves, mais focados e mais conectados com aquilo que realmente importa. E, por fim, o estoicismo nos ensina a lidar com a morte e a mudança com serenidade. Ao aceitar a impermanência da vida, podemos viver de maneira mais plena, aproveitando cada momento e cada experiência. A morte não é algo a ser temido, mas uma parte natural da existência. Ao viver com essa consciência, podemos viver com mais propósito e sabedoria. Agora que exploramos esses princípios fundamentais do estoicismo, é hora de colocá-los em prática.
A jornada para uma vida mais equilibrada e plena começa com as pequenas escolhas diárias, como reagimos às adversidades, como tratamos o nosso corpo e a nossa mente, e como cultivamos um propósito maior que nós mesmos. Ao aplicar essas lições estoicas em nossa vida, podemos criar um legado de sabedoria, paz e virtude, independentemente da idade que tenhamos. Se você está pronto para continuar essa jornada estoica e transformar sua vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar com amigos e familiares e comentar abaixo sobre como os ensinamentos estoicos têm impactado sua vida. Juntos, podemos criar uma comunidade mais sábia, resiliente e serena, que busca viver com propósito e sabedoria, aplicando os princípios estoicos em cada aspecto do nosso dia a dia. A vida é curta, mas com os ensinamentos do estoicismo, podemos fazer cada momento valer a pena.